Olá! Vamos conversar um pouco sobre histórias em quadrinhos? Você gosta de histórias em quadrinhos? É provável que sim, não é? Aliás, quem não gosta? As histórias em quadrinhos fazem parte desde a infância até a vida adulta, não é? E elas aparecem nos gibis, elas aparecem em jornais, em revistas, até em filmes, não é? Se você estiver interessado em escrever uma história em quadrinhos, preste bem atenção no que eu vou falar. Porque aqui, no portal, nós temos um conteúdo multimídia que ajuda você a produzir um texto desses. Veja! Essa é a página do portal que apresenta a estrutura das histórias em quadrinhos. É um conteúdo multimídia e você pode acessá-lo pela pesquisa escolar. Procure no seu portal o espaço da pesquisa escolar e escreva lá a estrutura das histórias em quadrinhos. Assim você vai chegar a essa página. E veja o que você vai encontrar aqui. Um sumário com todas as coisas que você pode estudar sobre esse assunto. Apresentação das histórias em quadrinhos, os elementos que a compõem, o registro dos fatos, como os gestos, a fisionomia, o movimento e a linguagem das histórias em quadrinhos. No caso, os balões, o discurso direto e indireto e até atividades para você fazer, certo? Não deixe, então, de acessá-lo. Aqui nós temos a apresentação das histórias em quadrinhos. Eu vou me ater principalmente a esse ponto e aos elementos, ok? Porque o restante eu vou deixar com você. Aqui você escolhe que tipo de quadro você quer usar na sua estrutura da narrativa. Pode ser horizontal, em que os quadros aparecem lado a lado, em linha, não é? Depois pode ser também vertical, um quadro abaixo do outro. Mas também há outros formatos, um quadrado maior de um lado e dois menores do outro. Poderia ser invertido, isso é você que decide. Vocês sabem que as histórias em quadrinhos podem misturar, inclusive, os três tipos de formato que eu apresentei, não é? Vamos, então, aos elementos das histórias em quadrinhos. Eu quero falar da linguagem visual. Essa linguagem é muito importante nas histórias em quadrinhos. Você provavelmente já deve saber sobre linguagem verbal. É a fala, aquela expressão escrita, que aparece em todas as narrativas. Mas aqui nós temos um recurso a mais, e que cá entre nós comunica muitas vezes mais do que uma fala, aquela que aparece dentro de um balãozinho, não é? Vamos à linguagem visual. Podem ver que a linguagem visual não precisa de palavras. Basta um olhar, um gesto, como ela está mostrando o fósforo aceso, para mostrar o que ela vai fazer, não é? Na linguagem verbal, ela também é muito importante. E você pode ver que ela aparece dentro dos balões. Muitas vezes são interjeições, símbolos, onomatopeias, enfim, ela aparece de forma diferenciada também. E é um complemento à linguagem visual. Pelo menos na história em quadrinhos funciona assim. E o que determina o enredo da narração? Narrar, como diz aqui neste quadrinho, é expor oralmente ou por meio da escrita fatos e acontecimentos, utilizando os elementos da narrativa que são o personagem, o enredo, o tempo e o espaço. Esses elementos você vai encontrar, todos eles explicadinhos, quando estudar a narração. E existe um conteúdo multimídia que fala sobre narração também. Basta acessá-lo pela pesquisa escolar. E em outro momento eu vou chegar nele também. Aguarde. Vamos à sequência, então. Eu quero mostrar que a história em quadrinhos tem início, meio e fim. O que é este início? Seria aquele momento inicial da história, a situação que inicia a narrativa e, neste caso, a história em quadrinhos. O personagem que fala, que é localizado num tempo, num espaço, certo? E o meio? Meio é a sequência, não é? São aqueles fatos que vão desenrolando com o passar da história.
E o final é o momento final. No caso, aqui nessa historinha, o momento que ela está numa cama de hospital, não é? Continuando, podemos falar bastante sobre os personagens. Vamos ver quem são os personagens. Aquelas pessoas que são inventadas. São seres fictícios, podem ser animais também, objetos e diferentes tipos de seres, não é? São aquelas personagens que você cria. E dentro disso, nós temos o personagem principal, que é aquele mais importante. Seria o herói da história, o chefe, aquele ser que comanda toda a narrativa. Ou, em outras palavras, poderia ser chamado de protagonista. Temos ainda o personagem coadjuvante, que é aquele personagem secundário. Esses personagens, muitas vezes, atrapalham o personagem principal, mas também podem ajudar o personagem principal. E o tipo de personagem? Nós temos vários tipos. No caso aqui são as características que você vai dar ao personagem. No caso, a menina dessa história em quadrinhos é do tipo desobediente. Mas eu posso também fazer o tipo tímido, elegante, o esperto, guloso, entre tantos outros tipos que existem, não é? E isso, haja criatividade, porque você precisa expressar isso, inclusive, por meio da imagem, não é? Você conhece as histórias em quadrinhos da Disney? Muito bem. O Tio Patinhas, o Mickey Mouse, o Pato Donald, os Três Patinhos. Como são importantes para nós? Pois inspire-se neles, pois eles apresentam uma série de características que você pode usar para criar as suas próprias histórias. Também temos Maurício de Souza, que criou a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, entre tantos outros personagens. E nós temos disponível no portal também histórias em quadrinhos do Ziraldo. Faça uma busca pelo Menino Maluquinho na pesquisa escolar. Você vai ver que tem histórias muito interessantes. E o Ziraldo é brasileiro, não é? Na sequência, quero mostrar para vocês ainda a questão de espaço e tempo. Por que é tão importante você situar este personagem num determinado espaço e num determinado tempo? Porque o leitor precisa saber onde a história ocorre e quando a história ocorre. O que é esse espaço, então? Podem ver que é o local, não é? O ambiente. E o tempo seria a sequência dos fatos. Primeiro ela está na cozinha, depois ela sai de casa, a menina vai para a cozinha fazer o brigadeiro, a menina se queima e a menina está no hospital. São sequências, e essa sequência é chamada de linear, segue uma sequência lógica dos fatos, certo? Alguns cartunistas, aliás, os cartunistas como um todo, se baseiam nos personagens das histórias em quadrinhos. E eles precisam se preocupar como eles vão expressar o rosto, como eles vão mostrar a fisionomia da pessoa. Porque muitas vezes esse tipo de cartoon precisa expressar mais com a própria imagem do que com a fala, não é? Então, o que aparece aqui? Será que essa é uma personagem descontraída, discreta, extravagante, humilde? Com certeza extravagante, não é? Aqui nós já temos um personagem humilde. Aqui, alguém descontraído. E aqui, alguém mais discreto, não é? Vamos conferir. É isso mesmo. E é isso que você tem que pensar na hora de fazer os seus desenhos. Você precisa expressar muitas coisas por meio da imagem. Às vezes é difícil, mas não custa tentar, né? A criatividade é que vale. Muito bem. Hoje eu paro por aí. Você pode continuar o seu estudo da história em quadrinhos. Ok? Até uma próxima.